Boa noite a todos. Eu fiquei de fazer o próximo vídeo como o processamento, né, ou seja, a influência, o que eu posso variar no processamento para obter produtos poliméricos diferentes, mas eu achei que é importante trazer alguns conceitos para vocês antes de gerar esse vídeo, tá ok? Então é o seguinte, se você estudar um pouco sobre ciência dos materiais, né, normalmente é uma disciplina pré-requisito, né, para a primeira disciplina introdutória de polímeros. E se você fizer o seguinte cenário, por exemplo, você tem lá um metal no estado líquido, né? E você vai solidificar esse metal, né? Então você começa a reduzir ali a temperatura, né? E a partir de um certo valor, né, de temperatura, o que você observa, né? Você observa que começa a formar lá dentro alguns núcleos sólidos, né? E a partir da formação desses núcleos, você começa a ter um aumento deles, né? Com a incorporação de átomos que saem dessa fase líquida para essa fase sólida, e eles vão crescendo, crescendo até o material como um todo se solidificar, né? E qual é a diferença, né, do arranjo, né, dos átomos, né, nesses dois estados aí, do líquido para o sólido? Né? Você vai observar que no estado líquido os átomos estão dispostos aleatoriamente, né? Eles não guardam posicionamento, né? Eles têm uma alta energia, né? Então eles ficam variando lá no meio de posicionamento, né? E agora na condição sólida, o que acontece, né? Os átomos começam a ter um arranjo devidamente organizado, né? Se você fizer uma análise de uma difração, né, você vai observar que o estado sólido de um metal ele se caracteriza pelo arranjo organizado dos átomos, né, formando um padrão, né, tridimensional. Né, e você pode representar, né, esse padrão tridimensional, né, a partir de um agrupamento bem pequeno, né, que normalmente a gente chama de célula unitária. Né. Então, o que seria uma célula unitária? Seria uma quantidade mínima ali de átomos, né, que consegue representar, né, o padrão tridimensional daquele sólido, né, que normalmente a gente chama de cristal, né, ok? Então é uma coisa natural, né, para quem estuda os metais, né, você começa a ver quais são os tipos de célula unitária, né, quantos átomos tem numa célula unitária, né, então a célula unitária é exatamente esse, essa quantidade mínima de átomos, né, que representa esse sólido, né. Então é uma coisa natural, né? Ou seja, o fato de você abaixar a temperatura, né? E você observar o processo de solidificação, então você vê que naturalmente os átomos eles deixam de ter aquele arranjo desorganizado, né? Que caracteriza aquele estado líquido e passam a se agrupar, né, de maneira organizada ali, formando um material cristalino, né? Então, o que poderia ser usado para explicar isso, né? Ou seja, qual é a força motriz, né, para essa mudança, né, desse arranjo dos átomos, né? Você poderia atribuir a energia livre, tá? Energia livre de Gibbs, né? Então você pode dizer que acima dessa temperatura aí, né, vamos pensar assim, uma temperatura de cristalização, né, acima dela, você pode dizer que a energia livre de Gibbs da, da fase sólida ela é maior do que a fase líquida. Né? Porém, a partir do momento que você abaixa a temperatura, né, colocando em um valor inferior a essa temperatura de cristalização, você pode dizer que agora a energia de Gibbs da fase sólida ela é menor do que a da fase líquida e por isso os átomos naturalmente vão tender a se arranjar dessa forma organizada, tá ok? Da mesma forma, se você fizer um estudo sobre os materiais cerâmicos, né? Quem estuda os materiais cerâmicos, né? Supondo ali você começa a estudar as argilas, né? Qual é a estrutura da argila, da caulinita, da montimorilonita, né? Você basicamente um estudo do arranjo organizado daqueles átomos lá, né? Silício, oxigênio, alumínio, oxigênio, né? Então você acaba fazendo um estudo da estrutura cristalina, né? Porque as argilas tem como componentes principais lá os argilominerais, né? Esses argilominerais são estruturas cristalinas, estruturas organizadas, né? Então você começa a fazer esse estudo aí, né?
de como estão dispostos os átomos, ou seja, como são essas células unitárias, né? Como é que se encaixam lá, né? Então é uma coisa natural, né? Você, no caso dos metais, voltando a falar de novo deles, a gente quando vai aprofundando um pouco o estudo lá, né? Aí a gente começa a ver que aquela perfeição inicialmente, né, pensada, né, a partir do conceito de célula unitária, a gente vê que ela não existe na prática, né, e você começa a conceituar alguns defeitos existentes lá, como por exemplo, presença de discordâncias, né, os contornos em que os átomos não vão ter a mesma quantidade de vizinhos, né? Você vai ter algumas lacunas, né? Naquele cristal, ou seja, você vai ver que não é tão perfeito assim, né? E esses defeitos acabam sendo importantes, né? Para várias propriedades, vários comportamentos que os metais apresentam na prática, né? E voltando aqui para os cerâmicos, como eu estava falando das argilas, né? Você começa a estudar naturalmente, né, que esse arranjo organizado, né, dos átomos, né, presentes lá nos argilominerais, que são os constituintes principais das argilas. Né. Agora, quando você vai estudar, por exemplo, o processo de conformação de um material cerâmico, você vê que na hora da consolidação, né, ou seja, vamos supor que você vai molda lá um tijolo e coloca ele numa temperatura bastante alta, você começa a ver que existe uma importância muito grande de algumas fases vítreas lá, né, nesse processo de consolidação. Né. E aí você, quando vai estudar um pouquinho o que são essas fases vítreas, você vai ver que são fases que os átomos não estão organizados lá dentro. Né. Não existe um padrão tridimensional organizado como, por exemplo, existe num cristal. Né. Então, normalmente, quando a gente fala de uma fase vítrea, a gente está falando de uma estrutura em que os constituintes lá dentro estão de forma desorganizada. É como se eles tivessem conservado aquela estrutura do líquido, né? Do estado líquido, né? Que também os átomos estão de forma desorganizada. Né? Mas quando a gente fala de fase vítrea, a princípio a gente pensa também numa condição sólida. Né? É uma condição sólida em que os átomos não estão organizados. Né? Aí quando eles falam lá que a fase vítrea tem importância nesse processo de consolidação do cerâmico, é porque elas acabam é, fundindo, né, amolecendo, né, numa temperatura mais baixa. Isso tudo ajuda lá no processo de consolidação. Né? Aí eu, quando fiz graduação, eu estudei uma disciplina chamada de vidros, né? E os vidros, eles têm exatamente essa característica, né? A característica de ser um material em que os constituintes não estão arranjados de forma organizada. Né? Então, existe essa possibilidade. Né? Então, o estado sólido não é sempre um estado cristalino. Tá? O estado sólido também pode ser um estado em que os átomos estão de forma desorganizada, ou seja, a gente pode dizer um estado amorfo. Tá? Então, no caso dos vidros cerâmicos, por exemplo, a gente via que você tinha a influência da velocidade de resfriamento, né? E também tinha a influência da constituição química, ou seja, a gente colocava alguns elementos químicos lá dentro do vidro que facilitavam também a geração dessa condição amorfa, ou seja, do estado sólido de, desorganizado. Né? Eu lembro que o pessoal falava que adicionar sódio, por exemplo, favorecia isso, né, que o sódio ele tendia a romper a rede, né, pelo fato de ele ter apenas um elétron lá de valência, né, então ele era um elemento que tendia a romper a rede, então isso não favorecia a formação de um estado tridimensional, ou seja, desse estado cristalino. Né, então ele era um dos elementos que favoreciam isso. Né. Então, além disso, você tinha, como eu falei, né, a influência da velocidade de resfriamento. Né. Eu posso ter um vidro de sílica, né, e a sílica, a princípio, você pode pensá-la como um material cristalino, mas se eu resfriar um pouco mais rápido ali, eu posso obter um material amorfo, né, ou seja, um vidro. Ok? É, então, agora, por que eu falei disso aí? Porque agora eu quero trazer esses conceitos dos materiais poliméricos. Né? Então, vamos partir lá também do estado fundido, ou seja, amolecido de um polímero. Né? Então, é, aquela história toda, ó, o polímero já foi obtido no reator. Né? Então, o vídeo anterior já serviu para isso. Então, as moléculas já foram formadas,
E agora eu estou querendo, por exemplo, fazer uma peça, né? Então, eu preciso primeiro colocá-lo no estado líquido para daí solidificar, né? Então vamos partir desse ponto. O polímero está lá fundido, amolecido. Então você tem lá as macromoléculas, né? E como ele está fundido, você vai ter uma alta energia, né, com essas moléculas aí. Então eu posso pensar nesse estado líquido aí, em que as moléculas estão dispostas de maneira desorganizada, né? Você tem uma alta energia nesse meio, né, e por isso elas conseguem ficar mudando de posição o tempo inteiro, né? Então você pode imaginar inicialmente como um estado amorfo, um estado desorganizado, né? Porém líquido, né? Então, se você começar a tirar energia aí e promover a solidificação desse polímero, né? Então, se fosse, por exemplo, num processo de injeção, né, ela estaria lá dentro de um molde, né? E esse molde teria uma circulação de água, né? E a circulação de água vai tirando aquele calor, promovendo a solidificação do polímero, né? Se fosse, por exemplo, numa extrusora, num processo de pelletização, como já falei também no vídeo anterior, seria, por exemplo, passar aquele polímero que passou por uma matriz ali e formou um macarrãozinho, né, que eu falei antes, passar por dentro de uma banheira, né? E essa banheira com a circulação de água também vai remover esse calor e promover a solidificação desse polímero, né? Então, o que você observa no material polimérico, né? É que você pode ter sim um processo de cristalização, né? Aquele processo natural lá que eu falei, né? Que acontece com os metais, que acontece com os cerâmicos, que acontece com a água, né? Se a água, quando ela solidifica, as moléculas de água, elas naturalmente formam um padrão organizado, né? Ou seja, cristalizam, né? Então, cristal de água, né? Então, no caso dos polímeros, o que se observa? O polímero, ele pode cristalizar, né? Agora, quando ele cristaliza, né, diferente da maioria dos metais, né, você, você tende a ter sempre um percentual de região amorfa lá no caso do polímero, tá? Então, você, no caso dos metais, como eu estava dizendo, no máximo, em regra, você só pensa em alguns defeitos ali da rede, ou seja, mostrando que ela não é perfeita, que alguns planos são apenas semiplanos, né, que você tem algumas lacunas, né, mas normalmente a gente pensa o metal como totalmente cristalino, né? Agora, no caso de um polímero, você nunca vai pensar num polímero 100% cristalino, tá? Então, se você, mesmo que você dê todas as condições adequadas para ele cristalizar, você tende a ter sempre um percentual de região amorfa, né? Então, se você fizer uma leitura aí de qualquer texto relacionado à cristalização dos polímeros, e ele falar que esse polímero aqui é cristalino, então você deve sempre entender que ele, na verdade, ele é semicristalino, tá? Então você tem o que é semicristalino, que ele tem um percentual de região cristalina, mas ele vai ter um percentual ali dentro de região desorganizada, ou seja, as moléculas vão permanecer numa condição desorganizada que a gente falou, amorfa, né? Agora, se eu também, para certos tipos de polímeros, eu posso também ter uma condição totalmente amorfa, né? É como se fosse o tal que eu falei há pouco, né, do vidro, da cerâmica, né? Então eu posso ter um polímero totalmente amorfo, né? Então, no final das contas é isso, tá? Os polímeros podem estar numa condição totalmente amorfa ou numa condição semicristalina, tá? E a pergunta seria, por que o, um polímero nunca pode ser 100% cristalino, né? A resposta está no tamanho das macromoléculas, né? Porque quando as macromoléculas estão dispostas lá naquele meio líquido que eu estava falando, né, antes de promover o resfriamento, como elas são muito grandes, você acaba tendo a interferência de uma molécula sobre a outra. Tá? Elas formam o que a gente chama de emaranhados. Né? Então, se a molécula é pequenininha, você pode pensar que ela não vai ter um entrelaçamento, né, com outras moléculas. Né? Agora, a partir de um tamanho crítico, e praticamente todo polímero comercial ele atinge esse tamanho, você sempre vai ter um entrelaçamento das moléculas. Né? O que seria entrelaçamento? Seria o que? Digamos, um fenômeno intermolecular, né? Em que elas formam nós. Né? Eu vou colocar aqui com meus dedos, como seria? Né? Você teria aqui uma, pedaço de molécula interferindo com um pedaço de outras moléculas, né, formando nós. Né?
Então, o termo em inglês normalmente dado para isso, né, que eu gosto particularmente de chamar, né, que são os entanglements. Né? E em português os caras às vezes chamam de pontos de contato, chamam de enroscos, né? Ou entrelaçamento também, né? Então isso aí é devido a essa natureza macromolecular, né? Então as cadeias são tão grandes que começa a ter esse entrelaçamento e o que seria um processo de cristalização, né? Vamos fazer aquela analogia com os metais que eu falei lá no início, né? Então os átomos que estavam lá no metal, eles deixaram de fazer parte do estado líquido e caminharam para aqueles núcleos sólidos, né, organizados que estavam se formando. Então no polímero seria a mesma coisa, né? Então a gente começa a baixar a temperatura ali, de tal forma que a energia livre, né, do estado sólido agora passou a ser menor do que a energia livre do estado líquido. Então, naturalmente, as moléculas vão tender, né, a se aglomerar num estado sólido, né, de maneira organizada. Né? Sendo que, devido a esses entrelaçamentos existentes, as moléculas são muito grandes, você acaba tendo segmentos, ou seja, pedaços de moléculas ali que não vão conseguir cristalizar. Tá? E outro aspecto que também ajuda isso é porque, como as moléculas são grandes demais, pedaços começam a fazer parte de um cristal, outros pedaços fazem parte de outros cristais, e você vai ter regiões entre os cristais ali que vão permanecer sem essa possibilidade de cristalização. Ok? Agora, para ter um grau de cristalinidade maior, né? Por exemplo, vou voltar aqui para aqueles polímeros lá que eu tenho feito, falado sempre aqui nos vídeos, que, por exemplo, o polietileno de alta densidade. Né? E considerando que ele tem um teor extremamente baixo, né, de comonômero, né, e você, portanto, tem uma molécula bastante regular, isso aí é mais um aspecto muito importante para você ter uma cristalinidade muito alta. Tá? Então, o polietileno ele é um dos polímeros que consegue o maior grau de cristalinidade, né, que é uma medida do grau da cristalização, o quanto ele alcança, né, de cristalização. Né? Vamos supor ali que você tenha 1 kg de polímero. Né? O que seria o grau de cristalinidade de 60%? É que 600 gramas ali daquela massa, né, seria cristalina, né, e o restante seria amorfo. Né? Eu posso também expressar em termos volumétricos, né? Então você tem formas diferentes. Existe o grau de cristalicidade volumétrico e o mássico, né? E quando eu digo 80%, quer dizer o quê? 80% daquela massa lá ou do volume cristalizou. Né? Então o polietileno de alta densidade, ele tende a alcançar cerca de 80 a 90% de cristalinidade. Tá? E no caso do polietileno de baixa densidade, você tende a alcançar no máximo 50%. Né? Por que isso? Né? Isso está exatamente associado àquele vídeo anterior que eu falei para vocês. Né? Pelo fato da molécula ser muito regular no polietileno de alta densidade, né? Então aquele arranjo, né, organizado da condição cristalina, ou seja, de um cristal, ele vai ser favorecido. Né? Agora, se você tem uma molécula lá toda desorganizada, cheia de ramificação, né, que dificulta, né, esse arranjo, né, dentro desse cristal, você vai tender a ter um material menos cristalino. Né? Então, agora eu já posso até entender por que o polietileno de alta densidade ele é mais denso do que o polietileno de baixa densidade. Né? Exatamente pelo fato do polietileno de alta densidade ter uma cristalinidade maior. Né? E como a fase cristalina ela é mais densa do que a fase amorfa, né? Imagine, por exemplo, que você tem um volume ali, vamos pensar numa gaveta. Né? E essa gaveta eu vou colocar roupa lá dentro. Então, duas gavetas de mesmo tamanho. Né? Então, se eu colocar lá dentro de uma das gavetas as roupas de forma bem organizadinha lá e colocar na outra gaveta, jogar as roupas sem qualquer arranjo, ou seja, sem qualquer organização, obviamente que eu vou colocar uma massa de roupa, né, muito maior naquela que está organizada. Né? Então eu posso dizer o que? Fazendo analogia aqui, que a gaveta que está organizada seria o cristal e a gaveta com roupa desorganizada seria a região amorfa. Então, como o volume é o mesmo e eu consegui colocar uma massa maior na gaveta organizada, ou seja, na cristalina, né? Então é de se esperar que a fase cristalina seja mais densa do que a fase amorfa. Tá? Claro que existem alguns polímeros ali que você tem praticamente uma mesma densidade, mas tem uns porquês para isso. Tá? Esse raciocínio básico que eu dei ele serve para quase todos. Ok? Então, no caso do polietileno de alta densidade,
Se você resfriar numa mesma condição do que um polietileno de baixa densidade, você vai conseguir, você vai ter como resultado um polímero com maior grau de cristalicidade. Por quê? Porque as moléculas elas conseguem ter é, uma facilidade maior desse arranjo tridimensional, tá? Então, quando as moléculas têm ramificações, você vai ter uma dificuldade maior de arranjar, né, de organizar nesse cristal que está se formando. E por isso que o polietileno de alta densidade é sempre mais cristalino do que o polietileno de baixa densidade. Então eu posso concluir com isso o quê? Né? Que eu preciso de moléculas com estrutura bastante regular para que eu alcance graus de cristalidade mais altos. Né? Então, se você pegar um outro polímero que seria bastante cristalino também, que seria o Teflon, ele é praticamente igual ao polietileno, né? Exceto pelo fato dos átomos de hidrogênio laterais serem substituídos por átomos de flúor. Então, são 4 flúor por mero, né? Em vez de 4 hidrogênios do polietileno. Então você acaba tendo um grau de cristalinidade extremamente alto, cerca de 80 a 90% também. Tá ok? Agora, se você pegar o poliestireno, né, e você vai ver que o poliestireno sempre é amorfo. Né? O poliestireno comercial, né, o mais usado, né, ele é sempre amorfo. Aí vamos lembrar, né, dos vídeos anteriores como seria o mero do poliestireno. Né? Ele é praticamente igual ao polietileno, que é um mero extremamente regular, que eu acabei de dizer. Regular por quê? Porque é muito simétrico, né? Você tem carbono e carbono na cadeia principal e 4 hidrogênios, que são átomos bastante simétricos. Bastante não, simétricos, né? São de mesmo tamanho, são átomos iguais. Né? Então, no caso do poliestireno, quando você tira um hidrogênio ali do etileno e substitui por um anel aromático, agora você tirou essa simetria, né? Você colocou um grupão ali lateral com 6 carbonos, né? O grupo lateral é mais pesado do que o resto do mero todo, né? Então ele é volumoso, né? Então isso associado a um aspecto muito importante, né, que eu também já conceituei na aula anterior, né, que é o fato de quando você tem esses polímeros que contêm esses grupos laterais, existe a possibilidade de você colocá-los todos do mesmo lado, que seria isotático, todos alternadamente, hora de um lado, hora de outro, hora de um lado, hora de outro, que seria simbiotático, né? Mas existe uma terceira possibilidade, que é exatamente essa do poliestireno comercial, que é o fato desses grupos laterais não terem qualquer padrão, né, de repetição no momento que a cadeia está sendo formada, ou seja, ora o anel aromático está de um lado, ora o anel aromático está do outro, e você não tem qualquer padrão, e você diz que essa configuração aí, né, ela é atática. Né? Então, o poliestireno comercial ele é atático. Então, em relação ao isotático e ao simbiotático, você tem alguma ordem ali, né? Como eu falei, no isotático, os grupos laterais sempre de um lado só, e no simbiotático sempre alternando. Então essas duas estruturas são mais regulares, né, do que uma cadeia que tem uma configuração atática, né, em que os grupos laterais não têm qualquer padrão. Né? Então, pelo fato do poliestireno comercial ser atático, você impede, né, o arranjo organizado. Né? Então, na hora que você vai formar um cristal, né, como seria isso, molecularmente falando? Seriam os segmentos moleculares se encostarem, né, empacotarem. Você tem um segmento ali, né, e aí lá vem o outro, encaixa, e normalmente é enrolando, né? Você forma uma coisa enrolada assim, né? Então você precisa de uma estrutura regular para que isso seja possível, né? Então, no caso do poliestireno, essa estrutura tática ela vai impedir isso. Você não tem esse padrão, né? Um padrão, você tem uma cadeia que é irregular, tá? E essa irregularidade da cadeia ela impede a cristalização acontecer, tá? Ok? É, então vamos pegar esses dois polímeros aí para seguir um pouquinho dois conceitos. Né? Então vamos pegar o PAD, né, que a gente sabe já agora, devido à estrutura regular, que ele cristaliza, é um dos polímeros que alcança um dos maiores graus de cristalinidade. Então vamos começar a resfriar esse polietileno aí. Né? Então ok, você começa a resfriar, vai chegar num dado valor ali de temperatura, que é a temperatura de cristalização, e as moléculas vão começar a cristalizar. Né? Então você vai começar a formar em vários pontos, vários cristais ali, porque não é só a partir de um cristal, né? São vários cristais
iniciando em vários locais ali daquele meio, né? Então, ok, vai chegar um ponto que a cristalização máxima possível vai ser alcançada e você vai ter ali no meio daqueles cristais, entre um cristal e outro, regiões amorfas, né? E essas regiões amorfas são, como eu falei, segmentos que estão dispostos de forma desorganizada lá dentro, né? Agora vamos pensar no poliestireno, né? No caso do poliestireno, se você começar a resfriá-lo a partir do estado líquido, né? Você vai resfriando, 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 chegou ali numa dada temperatura que ele solidifica, ele fica vítreo, né? Quem já viu uma caixinha de CD aí sabe como é, né? Um material vítreo, né? Um material que tem um caráter rígido, frágil, né? Porém, se você quiser fazer uma análise ali, você vai ver que as moléculas estão todas desorganizadas, né? Então você tem uma temperatura, né, a partir da qual, né, abaixo da qual as moléculas, digamos assim, congelam, né? Então elas não mudam o arranjo organizacional, né? Então elas estão tão desorganizadas como estavam no estado líquido. Apenas elas perderam a capacidade dessa mobilidade, desse movimento relativo, né, que o estado líquido apresenta, né? Então, é, essa temperatura aí do poliestireno, né, em que ele deixa de estar no estado fluido, líquido, né, e passa para um estado vítreo, né, rígido, né, de sólido efetivamente, né, você chama isso de uma temperatura de transição vítrea. Né? Então a temperatura de transição vítrea, conceitualmente, é o quê? É a temperatura acima da qual as regiões amorfas de um polímero deixam de ser vítreas, passando a se tornar borrachosas. Né? Okay? Então, no caso do poliestireno, particularmente, é 100 graus Celsius. Né? Então, o poliestireno ele é rígido até 100. Passou de 100 graus Celsius, ele se torna borrachoso. Né? Depois, quando eu falar um pouco mais de caráter reológico, eu vou falar que existe uma temperatura a mais, que é a temperatura de fluxo. Tá? Por enquanto, vamos pensar só assim. No caso do polietileno, essa temperatura aí, quando eu estava resfriando, né, que ele passou a ser a parte cristalina dele, né, que no caso é sólida, né, rígida também, né, então essa temperatura aí, ela é a temperatura de fusão, no caso do resfriamento seria a temperatura de cristalização, né, mas pensando no aquecimento, né, seria a temperatura de fusão cristalina. Né. Então a sigla da temperatura de fusão para polímeros normalmente é a TM que a gente fala, né. Claro que eu poderia simplificar como TF, né? F de fusão, mas normalmente o termo TM é mais comum no nosso dia a dia, né? Esse M vem de melt, né? Melt que é o termo em inglês, né, de fusão, né? E no caso da temperatura de transição vítrea, que se refere à temperatura em que as regiões amorfas deixam de ser vítreas, se tornando borrachosas, né? É denominado de TG, né? A sigla é a TG, tá? O G vem de glass, né, de vidro, né? Ok? Então, é, o que seria, né, essa questão aí? Como estariam as moléculas, né, considerando a região amorfa, né, do estado vítreo para o estado borrachoso? O que acontece aí? Né? Eu posso pensar da seguinte forma: no estado vítreo, elas não têm mobilidade suficiente para ter rotação, né, em torno da cadeia, digamos assim. Né? Os átomos não mudam de conformação. Né? E o que é a conformação? A conformação são essa capacidade, né, que moléculas têm, né, de rotacionar, né, em torno da cadeia. Né? Então, quem estuda química orgânica, por exemplo, vê lá uns compostos alcanos, como butano, hexano, né? Aí você vê que aquelas moléculas, vamos pensar aí no pentano, né, 5 carbonos, né? Então você vê que aquelas moléculas elas não são como hastes rígidas, né? Você vê que os átomos constituintes ali daquela molécula, eles ficam mudando o tempo inteiro, né? Girando, né? Rotacionando ali, porque existe uma energia suficiente para isso. A gente pode simplificar assim. Tá? Você pode pensar assim, que existe um kT, né? Que é a energia associada à temperatura do meio, né? E existe uma energia mínima, ou seja, uma barreira potencial a partir da qual esses átomos conseguem rotacionar. Né?
Então, se a energia do meio é maior do que essa barreira potencial, então eles conseguem ficar mudando de conformação o tempo inteiro, né? Então isso acontece também para os polímeros, né? Então quer dizer o que? Voltando aqui para a região amorfa que eu estava falando, né? Abaixo de TG, você não tem uma energia suficiente para superar essa barreira potencial para os átomos mudarem de conformação, né? Então você vai ter apenas vibrações moleculares ali. Tá? Agora, a partir do momento que você passa pela TG, então você consegue ter uma energia superior a essa barreira potencial e, portanto, as cadeias, né, elas conseguem, ou seja, os átomos conseguem rotacionar ali em torno da cadeia, né? E você diz o quê? Que elas ficam mudando de conformação, né? Então, no caso da TG, normalmente a gente diz que é um movimento segmental, né? Então, pelo fato de ser apenas borrachoso, né, você adquire apenas uma mobilidade segmental. O que quer dizer isso? É um movimento de colaboração ali entre um certo número de átomos, né? Vamos supor ali de uns 50 a 100 átomos da cadeia, ou seja, de segmentos, né, da cadeia que fazem um movimento colaborativo ali, promovendo essa mobilidade, né? Então é uma mobilidade apenas segmental, tá? Então, obviamente, que a cadeia como um todo vai fazer isso, mas é cada segmento ali. O que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa da colaboração de um número mínimo ali de átomos. É como se fosse um movimento de serpente, né? É que, então, quando o material se torna borrachoso, molecularmente significa isso, tá? Que os átomos têm, as cadeias têm uma energia suficiente para que elas consigam mudar de conformação, tá? No caso da temperatura de fusão, né, como eu estava dizendo, é um arranjo organizado, né? Então, quando você vai aquecendo esse material e, nesse caso, vai fundir os cristais, né? Ou seja, você vai desfazer os cristais quando chega na temperatura de fusão, aí é de se esperar que você tenha uma quantidade de energia envolvida muito maior, né? Porque você, diferente da TG, né, que está relacionada às regiões amorfas, a TG é uma transição amorfa-amorfa, ou seja, abaixo da TG o material é amorfo, acima da TG continua amorfo, né? Porém, da transição cristalina para líquido, né, você, no caso, você tem uma energia bem superior necessária para você superar aquele arranjo organizado que as moléculas alcançaram, né? Então, é o calor latente, né, que a gente fala lá da água, por exemplo, quando você vai promover a fusão da água, né, você tem um calor extra para desfazer esse estado organizado que as moléculas estavam, né, ok? Porque aí você tem uma transição, né, cristalina amorfa, ou seja, você precisa desfazer aquela condição organizada. Então você tem uma quantidade de calor bastante grande envolvida aí para desfazer isso, tá? Agora vamos pensar um pouquinho, né, em alguns detalhes a mais daquele polietileno de novo. Vamos voltar para ele lá, né? Então a gente estava falando que ele foi resfriado, os cristais se formaram, vamos pensar, 80% de cristais, né? E como é que está a região amorfa lá, né? Ela está vítrea, né? Os 20% que sobraram, né? Então, no caso do polietileno, na verdade, ele ainda, se você considerar a temperatura ambiente, a região cristalina, como eu falei, os 80%, vai estar rígida, né? Porque a natureza do cristal é essa mesmo, rígida. Agora, a região amorfa, que são os outros 20%, para o caso do polietileno na temperatura ambiente, ela vai estar borrachosa, tá? Então isso quer dizer o quê? Trazendo os conceitos que eu falei ainda há pouco, né? Que a, a temperatura ambiente, ou seja, na temperatura ambiente, né, você vai ter uma energia superior àquela mínima necessária para que os segmentos mudem de conformação, né? Então, no caso do polietileno, você precisa de uma temperatura menor do que no caso do poliestireno, né, que eu falei que ele só fica borrachoso a 100 graus Celsius, né? Então, no caso do polietileno, vamos pensar a temperatura ambiente como 25, 30 graus, você já tem uma energia do meio, né, na temperatura ambiente superior à barreira potencial, né, que, que os átomos têm para ficar mudando de conformação. Tá? Então, no caso do polietileno, as frações amorfas que estão ali elas são borrachosas. Né? Agora, se você pegar
uma peça de polietileno de alta densidade, pensar assim num balde, por exemplo, você vai ver que é um material relativamente flexível, né? E essa flexibilidade eu vou associar exatamente a esse percentual de região borrachosa que tem lá, né? Mas ele é um plástico, né? Ele é um material sólido, né? Então a solidez, ou seja, a rigidez, ela é dada pela região cristalina, porém o percentual de regiões amorfas, que no caso do polietileno estão na forma borrachosa, né? Eles vão proporcionar alguma flexibilidade a esse material aí, tá ok? Então, se eu fosse comparar, por exemplo, fosse arrumar uma medida aqui de rigidez do material, seria o módulo de Young ou o módulo de elasticidade, né? A gente vai ver que no caso do polietileno de alta densidade, apesar de ele ter um grau de cristalizidade muito alto, a rigidez dele ela é bem menor do que no caso do poliestireno, né, que é todo amorfo na temperatura ambiente, né? E exatamente pelo fato de toda a região amorfa do polietileno está vítrea, e no caso do poliestireno, né, está vítreo. E no caso do polietileno, apesar de você ter um altíssimo grau de cristalizidade, cerca de 80% ali, né, e a região cristalina ser uma região extremamente rígida, até mais rígida do que qualquer região amorfa, né, a região borrachosa existente lá, que são cerca de 20%, eles fazem com que o módulo reduza o suficiente para que você tenha uma rigidez do polietileno bem menor, né, do que a do poliestireno, né? Eu poderia dizer que a do poliestireno é cerca de 3 vezes maior, né, a rigidez comparada do polietileno de alta densidade. Tá? Ok? Então, é, trazendo aqui um resuminho, né, do que a gente falou até agora, para que o polímero cristalize, você tem que ter uma molécula que tem uma estrutura regular, né? Então a gente citou, por exemplo, a questão da simetria molecular, né? É um aspecto extremamente importante, né? E quando a molécula é muito irregular, você vai tender a baixar o grau de cristalinidade a ponto de eliminar totalmente, né? Então, quando eu fiz a comparação do PAD com o PEBD, a gente vê que o PEBD tem uma cristalinidade bem menor, né, que atinge no máximo 50%. É interessante, né, porque o danado lá é cheio de irregularidade, cheio de ramificação, mesmo assim consegue ter até 50%. E por que isso? Porque por mais ramificação que você tenha, a molécula ela é muito regular, né? É muito simétrica, né? Totalmente simétrica na verdade. Então mesmo que você tenha ramificação atrapalhando ali, você ainda consegue alcançar até 50% de cristalinidade, né? Claro que tem um outro fator relacionado a isso, né? Que é o valor dessa temperatura, né? de transição vítrea também, mas depois eu falo mais disso. Tá? Então, e no caso do poliestireno, né? A molécula é bastante irregular, né, que a gente falou aqui no caso de ser atático, né, e isso tende a eliminar totalmente a cristalinidade dele. Né, então o poliestireno comercial é totalmente amorfo, por ser totalmente atático. Né, mas tem um fatorzinho a mais aí que ajuda nisso, é o fato da TG dele ser muito alta. Né, e isso aí eu vou explicar depois. Tá? Então se ele tivesse uma TG baixa, de repente você poderia até ter um pouquinho ali de cristalinidade, mas isso aí depois eu falo mais para vocês. Tá? Agora, voltando aqui para os metais, para fazer depois um link com os materiais poliméricos de novo. Então, quando eu fui fazer posteriormente lá uma disciplina chamada de solidificação de metais, né, eu vi que, na verdade, os metais também podem ser amorfos. Né? Então, por que os metais, quando a gente estuda introdutoriamente, você nem fala em nada amorfo? Porque isso é uma realidade. Né? Se você pegar as ligas de aço, de alumínio, né, de cobre, você vai ver que praticamente eles são totalmente cristalinos, exceto pelos defeitos que eu falei. Tá? Agora, quando eu fui fazer uma disciplina um pouco mais avançada, que era a disciplina de solidificação, aí a gente viu que alguns metais eles podem ser amorfos, né? E a gente observou que o detalhe estava no resfriamento extremamente rápido. Né? Então, por que os metais tendem a ser sempre cristalinos? Porque os átomos são pequenininhos e você tende a ter, vamos pensar no metal puro, né? Todos do mesmo tamanho, são construídos pequenininhos, né?
Isso tudo favorece o encaixe numa rede, né? Então eu posso pensar que há um favorecimento pelo tipo de entidade, digamos assim, né? Enquanto no caso dos polímeros você tem moléculas enormes, né? No caso dos metais são aqueles átomos que estão ali. Isso existe uma facilidade muito grande de encaixe numa rede, né? Aí, quando a gente foi ver lá no caso da solidificação extremamente rápida, e isso possibilitava a obtenção de metal amorfo, né? Então o detalhe é que você também existe um tempo, né? Existe um tempo que o átomo tem de sair daquela região vítrea e chegar naquele cristal que está sendo formado ali, né? Então existe um caráter cinético, né? Por mais que o caráter, digamos, termodinâmico, né? Ou seja, que seria associado à estrutura da entidade, no caso seria o átomo, né? Ela favorece demais, você também tem um outro aspecto que é o tempo para que ela se desloque, digamos assim, da região líquida, que seria um estado amorfo, para a região cristalina. Tá? E aí a gente fala de um aspecto cinético. Tá? Então, o caráter cinético também pode fazer com que uma cristalização seja impedida. Né? Então, se eu resfriar extremamente rápido o metal, é como se eu estivesse praticamente congelando, né, instantaneamente aquele estado que ele está naquele momento, que é o estado líquido. Né? E o líquido, como eu falei, se caracteriza por uma desorganização dos constituintes que estão lá dentro. Né? Então, no caso do resfriamento extremamente rápido, então o caráter cinético, ou seja, a velocidade de resfriamento foi tão alta que não deu tempo deles se arranjarem de uma forma organizada. Né? Então, trazendo agora, e antes disso, né, só dizer que com o tempo também eu fui vendo que existem algumas ligas metálicas que nem precisam de resfriamentos tão rápidos assim, que também elas podem ser amorfas. Né? E aí eu fui ver, né, naquela época, que essas ligas elas tinham uma estrutura bem mais complexa. Né? Elas tinham uma composição química bem mais complexa. Né? E agora eu posso fazer um link aqui com os polímeros. Né? Como os polímeros são moleculares, moléculas extremamente grandes, né? Então eu posso de repente gerar um polímero amorfo que a princípio tende a ser cristalino, ou seja, ele tem uma estrutura regular, né? Mas eu posso obtê-lo amorfo porque eu resfrio rápido, e esses resfriamentos não precisam ser tão rápidos como os necessários lá para os metais, como eu estava falando. Né? Exatamente por quê? Porque as estruturas são muito mais complexas. Né? Porque a cinética de cristalização ela é menor, é mais lenta, né, nos materiais poliméricos comparado aos materiais metálicos. Né? Então eu não preciso daqueles gradientes, né, de resfriamento tão grandes, né, por essa via, né, ou seja, pelo resfriamento rápido, impedir que um polímero cristalize. Tá, okay? Então existe essa possibilidade. Tá? E existe um exemplo prático bem interessante de citar para vocês, que é o caso, por exemplo, do PET. Né? O PET, se você faz roupas a partir dele, né, que seria fibras, né, fibra de poliéster, né? Se vocês olharem na camisa de vocês aí, certamente vocês vão ver, na maioria delas, que você tem um percentual ali de poliéster. O poliéster aí, em regra, é o PET mesmo. Tá? Então o PET usado na fibra de roupa é o material cristalino. Tá? Agora, na hora de fazer as garrafas, né, que garrafa de refrigerante, garrafa de óleo, garrafa de detergente, você tem um material amorfo, tá? E nesse caso é apenas um resfriamento mais rápido que você dá, tá? Então, no momento que você molda lá numa máquina e você coloca lá dentro de um molde, por um resfriamento rápido ali passando uma água fria, você já impede, ou seja, você não dá tempo das moléculas cristalizarem, tá? E se fosse no caso de um polietileno, eu precisaria de velocidades de resfriamento maiores do que para o PET. Né? Depois eu vou explicar isso, tá? Isso vai ficar bem claro para vocês. Tá? Só queria chamar a atenção sobre esses aspectos aí. Então eu posso dizer o quê? Que com a velocidade de resfriamento rápido, eu posso impedir, né, um polímero de cristalizar. Tá ok? Então, puxando aqui o conceito de termofixo que eu tinha falado anteriormente, né? Então eu posso dizer para vocês aqui, já adiantando, que todo termofixo ele é 100% amorfo, tá? E por que isso, né? Porque como é o processo de solidificação do termofixo que a gente viu? É por reação química, né? Eu falei que você tem lá a adição dos reagentes lá, e esses reagentes vão fazendo interconexões moleculares, né? E essas interconexões
elas impedem qualquer arranjo molecular organizado. Tá? Você trava aquela estrutura. Né? É como se você, sei lá, você tem as moléculas lá no meio que vão crescendo e elas vão se interligando, cheio de pontes ali. Essas pontes não são em nenhum momento controladas de maneira organizada. Né? Então você trava aquela rede, né? Uma rede totalmente desorganizada, né? Diferente de uma rede de metais, né? Que é uma rede cristalina. Né? Então, no caso dos termofixos, são materiais sempre 100% amorfos. Tá? E um último aspecto que eu queria trazer para vocês, associado ao caráter, né, que o estado amorfo possibilita, né? Se você pegar, por exemplo, o poliestireno, que é um polímero amorfo, o PMMA, que é um polímero amorfo, o policarbonato, né, e os termofixos em geral, você vai ver que todos eles são transparentes. Né? E se você pegar o polietileno de alta densidade, ele é um material opaco. Né? Então aí eu posso ter como ponto de partida, né, de o porquê, dizer porque o material, o polietileno de alta densidade é opaco, é porque é semicristalino. Porque esses outros polímeros que eu falei que são transparentes, porque eles são transparentes? Porque eles são amorfos. Tá? Então, o que explica isso é o fato de, quando você tem um polímero todo amorfo, a luz, apesar de ser uma condição, como eu falei, desorganizada em termos moleculares, né, a luz ela enxerga aquilo como homogêneo. Né? Então eu posso pensar apenas em fases. Tá? Então, se o polímero é todo amorfo, ele só tem uma fase. Que fase é essa? É a fase amorfa. Né? Então a luz vê aquilo como algo homogêneo, como uma fase. Então, se você tem uma fase só, você tem apenas um índice de refração. Né? Então, nesse caso, você não tem um espalhamento da luz quando ela atravessa ali e, portanto, o material se comporta como transparente. Né? No caso do semicristalino, como você tem uma fase cristalina e uma fase amorfa, em regra, essas duas fases elas são de índice de refração diferentes. Né? Então, quando a luz passa, vamos supor, ela entrou ali e passou na fase amorfa e vai passar para a fase cristalina, você tende a ter um espalhamento aí nessa interface. Né? Então, devido à diferença de índice de refração, portanto, você tende a ter um espalhamento, né, da luz que incide sobre o material semicristalino e, portanto, ele é visto como um material opaco. Tá ok? Vão ter algumas exceções, por exemplo, existem alguns polímeros que são semicristalinos e são transparentes, porque no caso o índice de refração, os índices de refração dessas fases elas são iguais, né? E são apenas exceções, tá ok? Outro aspecto também que pode favorecer um polímero semicristalino ter um alto grau de transparência seria o tamanho dos cristais formados. Às vezes o cristal é tão pequenininho, ou seja, menor do que o comprimento de onda da luz, de maneira a não interferir, a não gerar um espalhamento. Tá? Então, se os cristais forem extremamente pequenos, em um material semicristalino, você também pode ter um certo grau de transparência, né, relativamente alto. Né? E, por fim, eu poderia citar que existem materiais poliméricos que são totalmente amorfos e, porém, são opacos. Mas por quê? Mas nesse caso, se você for buscar o conceito que eu falei aqui de fases, você não vai ter problema, você não vai ter erro. Tá? Então, apesar de ele ser todo amorfo, ele vai ter mais de uma fase. Então, por exemplo, quando eu misturo dois polímeros amorfos, vamos supor, PMMA com poliestireno. Né? Então, o produto resultante ele vai ser opaco, por quê? Porque apesar dos dois polímeros constituintes ali, eles serem amorfos, quando eu misturei os dois, você vai implicar, devido àquela história que eu falei no início, da grande tendência dos polímeros que tem de segregação. Você vai tender a formar duas fases lá dentro, né? E essas fases vão ter índices de refração diferentes e, portanto, vão promover o espalhamento, consequentemente o material vai ser opaco. Tá ok? E outro caso aqui que eu falei numa aula anterior, quando eu comecei a falar do poliestireno, né, eu citei o isopor. Né? O poliestireno, que é a caixinha de CD, ele é transparente. O isopor, ele é opaco. Né? O isopor é opaco por quê? Porque você também pode vê-lo como um material constituído de duas fases. Né? O polímero mais vazio. Né? Polímero vazio, então você vai ter duas fases, portanto, um material opaco também. Tá? E, por fim, eu queria só fazer um link aqui rapidinho com as borrachas. Né? Agora eu já posso entender, né, por que um material se comporta como uma borracha. Né? Então, o que ele tem que ter? Ele tem que ser cristalino? Com certeza não. Né? Porque se ele for cristalino, você vai ter um material
rígido, né? Então as borrachas, como elas são muito flexíveis, certamente você vai ter que ter um material praticamente todo amorfo, né? E quanto àquela história da barreira potencial, né? Ou seja, da energia da temperatura ambiente comparado com a barreira potencial necessária, né? E isso vai resultar no valor da TG, né? Então, pensando só na TG agora, a TG de um material que é uma borracha, vamos pensar na borracha natural, tem que ser maior ou menor que a temperatura ambiente? Tem que ser menor que a temperatura ambiente. Então, se a TG do material é menor que a temperatura ambiente, significa que na temperatura ambiente ele já está se comportando de maneira borrachosa, né? Então, os elastômeros, né, eles são materiais que têm TG, né, ou seja, temperatura de transição vítrea muito baixa, ok? Muito menor que a temperatura ambiente. Ok? E no caso de um termo fixo, né, porque eles são muito rígidos na temperatura ambiente. Por quê? Porque a TG é maior que a temperatura ambiente. Tá? Eles são amorfos, são totalmente amorfos, e a TG dele é maior que a temperatura ambiente, e portanto ele é rígido. Agora, por que é maior que o ambiente? Por que é menor que o ambiente? Isso aí eu vou explicar em aulas mais para frente, tá ok? Então, acho que esse conceito de cristalização, de estado cristalino, estado amorfo é muito importante, para que eu fale na aula seguinte sobre a influência do processamento nas propriedades finais dos materiais, ok? Então é isso por enquanto, né? Até o próximo vídeo, ok?